Bom, pessoal, nós estamos gravando aqui a aula de hoje de novo. Sejam bem-vindos. Bom dia a todos. Eu vou pedir, porque na semana passada, ao fazer a chamada antes da gravação, eu tive problema com a chegada das pessoas. Então, eu vou pedir agora que nós façamos uma chamada como se faz no presencial. Eu vou passar pelos nomes e a pessoa manifesta aí. Se não puder manifestar porque está sem áudio, peça a alguém aí, por favor, para facilitar para mim aqui, quem tiver sem microfone, alguém aí me ajuda. Professor, Sim. o Guilherme está pedindo ali no chat para poder mutar uma das suas telas. Uma das telas não está mutada? Ah, então foi isso que deu. Ué, mas... como é que eu vou fazer aqui? Não. Veja se resolveu. Resolveu? Ele pediu agora ou ele pediu aquela hora que eu estava fazendo um outro teste? Bom, parece que resolveu. Então, a aula de hoje, né, a apresentação de dados, aí visível para vocês. Eu gostaria que fossem respondendo aí. O Álvaro está presente? Presente, professor. Antônio? Presente. Caio? Presente. Caio Elias? Presente. Carlos Henrique? Guilherme Augusto? Presente. Guilherme Lucena? Argato? Está presente também, professor. Joaquim? Colocou. Presente. Juliele? Lucas? Aqui, Presente. Presente. O Lucas Mendes e o Gabriel estão aí, os dois? Sim. Mariana? Presente. Matheus? Presente. Matheus Chagas? Presente. Natan? Silas? Presente. Presente. Thales, desculpa. Thales? Vinícius? Presente. Outro Vinícius Vinhal. Oi? Os dois Vinícius estão aí? Só o Costa. Ok. Bom, qualquer um que chegou depois aí ou que não respondeu vai ter que deixar para o final da aula, tá bom? Vamos começar, então. Bom, hoje, como a gente já comentou na aula passada, quando a gente mostrou... Tem que deixar aí para evitar a microfonia, deixar no mudo aí, e abrir só na hora de falar mesmo. Na aula passada, a gente apresentou e disse que tínhamos um circuito em que uma parte dele era aquisição, a outra parte era processamento via hardware e a apresentação de dados também via hardware. Então, nós temos aqui, na aula passada, a gente viu a apresentação usando 7 segmentos. Nós também podemos apresentar usando o LCD. A microfonia de alguém aí. Quem que está vendo, por favor? É o Vinícius Costa. professor, o áudio está muito ruim. Do Vinícius Costa? Professor, No início eu perguntei a configuração do áudio antes da gravação e falaram que estava ok. Será que não foi essa microfonia do Vinícius Costa? Já melhorou? Está alto? Está baixo? O que vocês querem que eu faça? Melhorou. Então era por causa do Vinícius, que o Vinícius estava com o microfone aberto. Não, professor, eu liberei só agora. Na chamada eu esqueci de mutar.
Então, a gente estava falando aqui do LCD e ainda tem o gráfico. O que é o gráfico? Alguém pode me ajudar? Pode abrir aí para falar. Não? Tá, o gráfico é quando a tela, né, tipo um FFT da vida, ela tem pixels. E aí a gente vai preencher os pixels, podendo ser colorido ou não. E aí a gente faz o desenho que a gente quer aqui no gráfico. O LCD é muito parecido com o gráfico. Inclusive, ele permite você gravar os seus próprios caracteres, caso queira. Só que, normalmente, ele tem uma definição de linhas. Então, esse aqui, por exemplo, é 2:16, que é o mais tradicional que a gente encontra. Então, ele tem 2 linhas por 16 colunas. Não vou desenhar tudo, né? E cada posição dessa aqui é uma memória RAM. Na verdade, uma memória DRAM. Que você grava e aí o caractere fica lá. E também, se a gente der um zoom numa parte que eu vou achurar aqui, se a gente der um zoom nela, ela tem algumas possibilidades. Mas normalmente ela tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 também. Não, acho que era só 3. Só 3. Vou fazer mais afastado. 1, 2, 3. E aí esses pixels a gente pinta ou não, formando assim um caractere. Ele pode ser de 8 também, aí ele pode ser 8:5. Então ele é 5:3, 8:5. Então depende da configuração que você fizer. Ele é configurável, né? E aí você pintando, né? Vamos supor, pinta aqui, pinta aqui, pinta aqui, pinta aqui e pinta aqui, você faz um desenho. Você não necessariamente tem que fazer uma letra. Você pode fazer um desenho. Então, ele é muito semelhante com a do gráfico, só que a diferença é que o pixel dele é muito maior, né? O gráfico, o pixel é menor, você não enxerga. Aqui você enxerga o pixel. Esse é o LCD. E os 7 segmentos, né? Se for falar em pixel, a gente fala que ele tem 7 pixels. E todos são grandes, são segmentos de retas. Às vezes ele tem mais um pixelzinho do lado de cá. Muito bem. Então, a primeira coisa a se definir é como você vai apresentar. Obviamente, aqui tudo que eu estou falando é a apresentação digital. Ainda antes disso, nós temos a apresentação analógica, certo? O que seria a apresentação analógica? Vou abrir aqui arquivo. Eu vou perder isso se eu fizer. Deixa eu fazer assim. Não deu certo. Eu estava tentando um Ctrl+C, Ctrl+V aqui no quadro, mas não deu. Vou terminar o digital, depois a gente parte para o analógico. Eu tinha planejado começar com o analógico, mas me empolguei com o digital. Para não perder os desenhos aqui, a gente vai seguir com o digital. Então, aqui no digital, pessoal, nós temos os 7 segmentos, nós temos o LCD e temos o gráfico. Esse gráfico, você vai precisar de um microprocessador com certeza. O LCD também. Porque para fazer um circuito, para fazer a apresentação de dados, ou seja, fazer via hardware, é complicado. Já aqui, você pode fazer via hardware, né? Ou seja, só circuito. Ou pode fazer via microprocessador. Okay? Nós vamos apresentar hoje circuito, que era o previsto. Por quê? Por que circuito? Então, se vocês observarem nas matérias anteriores, que de certa forma é pré-requisito isso daqui, em alguma matéria você já viu
como implementar tudo isso com um microcontrolador. Só que se você pegar a maioria dos instrumentos de medida, eles, para ficarem baratos, eles não têm um microprocessador. Então, ele é só circuito. Eu vou mostrar agora, deixa eu ver aqui, onde que está, no outro, vamos retomar a outra apresentação. Quando vocês estiverem vendo aí, me avisa. Ela já ficou aparecendo, parece que sim, né? Sim. Muito bem. O que nós temos aqui? Esse circuito aqui, ele é um circuito que pega uma senoide, a gente colocou uma senoide de 60 Hz, pode ser da tomada, tá? Obviamente, tem a questão da amplitude, e aqui a gente simplificou o circuito, a gente não colocou um atenuador aqui, mas poderia colocar aí um divisor de tensão e facilmente fazer um atenuador. Então, aqui nós teríamos uma onda senoidal entrando, e a saída aqui ficou quadrada por causa do amplificador e a maneira com que ele foi montado. O que nós criamos aqui? Alguém pode me ajudar? Não? Ok. Aqui nós criamos, e eu vou voltar então para o quadro. Deixa eu voltar para o quadro aqui. Aqui ninguém falou. Vamos retomar o quadro. Vou desenhar o quadro aqui. No quadro eu vou desenhar o que a gente fez ali. O que a gente fez ali é o seguinte, pessoal. Uma senoide está entrando. Ela vai passar num filtro. Ele vai atenuar e gerar uma onda. Vocês estão vendo o quadro ou estão vendo a senoide? Passei para o quadro agora, né? Agora está no quadro, né? E aqui ela formou uma onda quadrada. Só que essa onda quadrada ela não é simétrica. Ou seja, ela tem um dot cycle. Ela tem um período. Aqui é um período T. E essa aqui a gente pode falar que é o dot cycle, que é a parte que fica ligada desse período. Quem conhece esse tipo de circuito aí está tranquilo. Quem não conhece, esse é o circuito do famoso, por exemplo, PWM. Aplicações para ele. Alguém tem? Controle de motor? Isso. Principal aplicação é controle de motor DC, né? Ou seja, motor DC. Por quê? Porque ele vai ter uma tensão média aqui, proporcional ao dot cycle. Essa tensão média vai fazer um controle de velocidade do motor. Observa que controle de velocidade é muito mais fácil de implementar um circuito de controle de posição, né? Então, os carrinhos de controle remoto, ele tem a roda da frente, que é um controle de posição, e a roda de trás, que é um controle remoto. Normalmente, para ser barato, a roda da frente, eles fazem um controle de posição em fim de curso. Ou seja, você aciona, ele vai e vira toda a roda. Ele não vira parte da roda. Então, as duas rodas viram tudo e ela tem um fim de curso. Ou seja, o motor fica esforçando até o final. E uma hora, o motor que está no eixo aqui, né? Ele gira para um lado e para o outro. Então, ele tem um lugar para parar. Se você pegar um carrinho em que você vai aos poucos virando a roda e você consegue colocar vários ângulos, com certeza ele é bem mais caro, porque aí o circuito fica bem mais complexo. E o controle de velocidade, se você tiver só um dot cycle, você só tem uma velocidade, que também é o normal do carrinho, só que ele é sensível, né? Ele é quase como se fosse um proporcional de potenciômetro usando um PID, só que é um PID bem simples e analógico, né? Como que é um PID analógico, né? Você vai ter que colocar
aquele amplificador. Você faz com o capacitor, o integrador. Você faz um outro circuito. Você faz com um proporcional. E um último você faz ao contrário. Você faz um derivador. Eu fiquei na dúvida agora, pessoal. Alguém aí lembra? Isso aqui nem estava no planejado. Eu tenho que fazer o ganho para eu saber se isso aqui que é o integrador ou é esse aqui que é o integrador. Mas, basicamente, eu coloco esses 3 circuitos entrando num somador, que é o P&D. Se eu coloco esses 3 no somador, aí eu trabalho com o ganho KI, ganho KP e ganho KD, e com esses ganhos trabalhados, eu tenho o meu P&D analógico. Alguém já montou esse circuito analogicamente para fazer algum controle até hoje, no curso? Nem que fosse simulado? Uma sugestão aí. Vinícius já, beleza. Então, eu tive a oportunidade de montar esse circuito aqui porque eu fui monitor na época de controle. A gente montou umas bancadas para os alunos na época e a gente usou exatamente esse motor DC que eu estou falando, que ele pode ser controlado por um PWM, mas também ele pode ser controlado diretamente por um P&D. Obviamente, do P&D é bem mais suave. A gente quebrou a cabeça na época para fazer o controle de posição. O de velocidade era bem tranquilo. Era só girar o potenciômetro, quanto mais girava, mais ele acionava, até o limite, claro, da fonte e do motor, né? Muito bem, então voltando ao circuito que a gente estava mostrando agora há pouco, esse circuito aqui, pessoal, ele vai ser útil para vocês. Você está vendo aí? Já está vendo? Esse circuito aqui, ele é um exemplo de como você pode trabalhar na retificação da onda senoidal. E aí tem várias aplicações. A primeira aplicação é você trabalhar aqui com o ganho através dos resistores e do potenciômetro para você ter um dot cycle escolhido, e ele está limitado ali ao ganho do próprio amplificador e ao ganho da tensão de alimentação do amplificador. Outra forma de você trabalhar é você tirar o amplificador operacional e colocar uma porta-NOT, por exemplo, Schmitt-Trigger. Com a porta-NOT Schmitt-Trigger, você faz uma onda quadrada. Agora, você não controla mais, você tira os resistores, né? Você só vai ter o atuador que não está desenhado nesse circuito. E você vai ter uma onda quadrada. Então, eu consigo gerar uma onda quadrada de 60 Hz a partir da rede elétrica. Coloco um contador módulo 60, e aí eu tenho 1 segundo contado. E ele pode virar, você liga na tomada e ele já é um clock para o relógio. E você coloca já um contador 60 para poder andar os segundos. Você também pode colocar um contador 6, se você quiser, décimos de segundo. E aí vai. Então, são algumas aplicações de medição. Ou seja, você quer medir tempo? Nós temos já, direto nas 60 Hz, a possibilidade de medir o tempo. Alguma pergunta até aqui? Não? E aí, como que eu apresento, né? Como que eu vou apresentar esse tempo, né? Qual circuito eu poderia apresentar? Então, aqui, eu andei salvando. Eu poderia colocar aqui, não. Aqui, esse aqui, é o contador. Olha só, você faz um circuito que seja módulo 10, né? Vamos supor que você já tenha feito aquele módulo 60 que eu falei. Então, você faz um circuito módulo 10, e ao invés desse botão que eu estou apertando e fazendo como está aqui, pessoal, vocês estão vendo o mouse sobre o botão? Sim. Sim. Okay. Então, o mouse está dando um pulso de clock. Esse pulso de clock poderia estar vindo daquele NOT Schmitt-Trigger, já com 5 volts, bonitinho. O NOT Schmitt-Trigger viria
e faria a contagem, ele passaria por um circuito que é só para garantir módulo 10, ou seja, quando a combinação chegar no 9, está tudo bem. Quando ele chegar no 10 binário, ele vai mostrar o A, só que ele só vai mostrar o A porque a gente está fazendo no simulador. Se fosse num circuito real, ele iria mostrar o A mais ou menos por 9 a 90 nanosegundos, que é o tempo de resposta das portas lógicas. E aí ele não ficaria no A e iria para o 0. Vocês viram ele passando pelo A? Ele acionou, então, por causa desse end, ele percebeu que ele virou um A, então ele deu um pulso de clock para o próximo, que é esse fio aqui, amarelo, em destaque, e ele incrementou o próximo. Se eu tivesse feito um módulo 6, eu estava contando aqui os décimos de segundos, eu poderia pôr um ponto aqui, e aí eu teria um cronômetro já a partir da rede elétrica. Ou seja, eu não me preocuparia com a precisão, considerando que a Enel agora, né, a Enel estivesse entregando uma senoide com 60 Hz de fato, eu já estaria medindo com uma grande precisão. E a contagem iria, né, depois ele contar aqui 10, ele vai incrementar o de cima. Se eu quisesse que o de cima não fosse até 10, mas o de cima fosse até 59, era só fazer também uma lógica para quando chegasse no 6 ele zerar e incrementar o próximo. E assim por diante. Por questões até de tamanho e didática, a gente fica com um circuito bem menor, que é esse aqui. Alguma pergunta aí de como fazer uma apresentação, por exemplo, da contagem de tempo? Eu juntei vários circuitos aí, pessoal. Né? Eu peguei lá. Alguém quer entender por que o Schmitt Trigger? Já entenderam? Tá tudo bem? Professor, eu gostaria de uma explicação, por favor. Tá, você quer fazer uma pergunta mais clara para me ajudar? Ou... Do Schmitt Trigger e esse que o senhor está usando na esquerda é um CI, né, no caso? Isso aqui é um contador. É um contador? É um contador. E ele tá acionado pela entrada up, ou seja, borda de subida. Esse contador ele tem a possibilidade de você usar a borda de descida ou a borda de subida para dar o pulso de clock. Qual a diferença? Assim, nesse é a hora, né? Se você colocar na borda de subida, não sei se vocês lembram lá em sistemas digitais, quando vocês trabalharam com flip-flop JK, existe um circuito que, se você usar a borda de descida, por exemplo, ele iria contar decrescente. Se você usasse a borda de subida, ele contaria crescente, entendeu? Então, ele é mais útil nesse sentido, por causa da forma que o JK vai comutando os números. Aí teria que lembrar lá. Mas esse aqui é um circuito pronto, então ele já está trabalhado, você pode só escolher a borda. De todo jeito, ele vai contar para cima ou para baixo. Entendeu? Aqui são outras configurações para você mandar o vai 1 e o vem 1. Aqui, esse reset, ele é útil para quando você quer fazer uma contagem de módulo 10, no caso. Então, a gente coloca essa lógica aqui, né, com essa end, para garantir que ele conte só até 9, no 10 ele zera, por causa do reset. Entendeu? Então, esses dois estão com reset no módulo 10. E, além desse reset aqui, ele tem no up do próximo, ou seja, ele tem o vai 1, né? Uhum. Tudo bem? Então, basicamente era isso, então, o que não ficou muito claro para mim. Obrigado. Agora, o Schmitt Trigger, como que funciona o Schmitt Trigger? Vou voltar, então, lá para o desenho. Deixa eu ver aqui. Onde que está o desenho? O desenho está de cá. Muitas telas abertas aqui. Retomar. Pronto, voltei para o desenho. Aqui no desenho, a ideia do Schmitt Trigger é o seguinte. Uma NOT normal, ele tem um padrão, vamos supor assim, maior que 2,7 volts, é considerado nível high, alto. Menor que 0,8 volts
é considerado low. E entre esses dois, aqui no meio, é uma interrogação, né? Não deveria ser usado assim. E aí você compra uma NOT normal. Essa é a NOT normal. Como que é a NOT Shimmy Trigger? A NOT Shimmy Trigger, ela tem um desenho de esterese. Todo mundo conhece esterese já, né? Vocês viram esterese em instrumentação 1? Sim ou não? Vimos. Ok, eu não sei, não desenhei muito bem a minha curvinha de esterese aqui. Mas o Shimmy Trigger, ele é uma esterese digital. Então, ele não tem só o nível de 2,7. Ele tem também um outro nível, vamos supor que seja aqui, de 3,3. Isso se eu estiver falando de um CI de 5 volts, tá? Esse aqui é de 5 volts. E aqui embaixo ele vai ter um 0,8 e provavelmente 1,4, vamos pôr. Então, o que acontece? Ele, se o sinal de tensão de entrada estiver aqui e ele veio de baixo, enquanto ele não esbarrar na linha do 2,7, ele é considerado low. Então, ele pode ficar tremendo, mas bateu lá, agora, neste ponto, ele virou high. Ele ficou alto na entrada. Então, a saída fica low, porque é NOT. E aí ele pode variar, etc. Diante disso, agora imagine a senoide entrando, né? Vamos supor que você tem uma senoide variando aqui ao longo da entrada. Então, com a senoide entrando aqui, ele vai mudar aqui e vai mudar aqui. Depois ele vai mudar aqui. Então, você garante que daqui até aqui, neste intervalo, a entrada dele está low. Então, a saída dele vai ser high por aquele período. Então, ele vai ficar aqui. Ele veio low, chegou ali, né? Ele fica high. Ele vem high até aqui. Aí ele fica low. Então, é a forma mais barata de transformar uma senoide em uma onda quadrada simétrica. Entendeu? Resolveu aí? Beleza, obrigado. Isso aí um circuito, é um hardware fazendo aquele processamento de sinal, né? Eu tenho um sinal senoidal, eu quero transformar ele num outro tipo de sinal para ele entrar num circuito que é digital agora. Obviamente, esse sinal aqui, original, esse aqui original, aqui em Goiás, ele é de 220 volts. Você só tem que fazer... você tem que fazer algumas coisas no seu circuito, né? A primeira coisa é garantir que esse aqui fique como sendo 0 volt e esse aqui como sendo 5 volts. Entendeu? Antes de colocar na entrada do Shimmy Trigger. Senão ele queima, né? Óbvio. Então, você vai ter que fazer esse condicionamento de sinal antes. Tudo bem? Okay. Como que eu faço, né, isso? A gente pode usar uma das fases, né? Colocar uma das fases como o negativo, como a referência. Então, você coloca ela na massa. Coloca ela na massa. E aí você vai ter um em relação ao outro. Ok? E aí, para evitar o negativo, você faz um offset, né? Que é um somador. Mais X volts, né? Então, vamos pôr lá um X volts, porque depende do ganho que você fizer, entendeu? Então, você coloca ele vai ter essa oscilação de um limite inferior a um limite superior, mas depois você some com ele. Então, basicamente é isso. Alguma pergunta a mais? Não? No circuito? Bem, então vamos voltar agora para outras apresentações de dados de circuito. Lembrando que você já, teoricamente, né, já tem o know-how aí da apresentação de dados via software, né? Que você pega no AD e aí trabalha
com um processamento em termos de programa, né? Uma PDS mesmo de programa, de software, e aí apresenta os dados num monitor qualquer, podendo ser até no LCD, como foi falado lá. Deixa-me ver, acho que era esse aqui que eu queria mostrar agora. Olha que legal esse circuito aqui, ó. Esse circuito, a intenção desse circuito é essa chave que eu apertei primeiro aqui, a de cima, ele vai pôr num estado em que é o estado que começa o circuito. E quando eu passo para o de baixo, ele vai dar o toggle, porque ele está na borda de subida aqui, ó. Ok? Ele vai dar um toggle nesse fio aqui, porque ele vai descarregar o capacitor que está aqui, ou carregá-lo, na verdade. Ele vai carregá-lo. E aí o circuito muda, aparecendo o 1 aqui, porque ele deu uma contagem nesse digital aqui. Se eu clicar aqui de novo, no de baixo, ele está protegido por uma reincidência. Ou seja, ele é um tipo de proteção, assim, só vai valer de novo se ele voltar para esse lado, para depois vir para baixo, entendeu? Então, é uma maneira de você ir controlando para evitar vários disparos sem querer. Muito comum em botão. Se você tem um botão e você aperta o botão, a tremedeira do botão, que é o efeito bounce, ele vai gerar vários ruídos, né? E esses ruídos, numa porta lógica, numa entrada de clock, ele iria dar vários disparos no clock. Então, a gente usa muito o capacitor para filtrar esse tipo de disparo, para pegar somente uma borda, né? Então, o capacitor faz ficar lento, e esse disparo ele é rápido, então você está filtrando a alta frequência, tudo bem? E aí tem que clicar, então, em cima, para depois clicar embaixo, para a contagem ocorrer. Alguma pergunta? Aplicação disso, né? A aplicação disso é essa que eu falei, você eliminar o efeito bounce de algum circuito que está vindo de entrada. Podendo ser até mesmo um botão que o usuário usa. Professor, mas no caso seria... Só para concluir, podendo ser também um tacômetro. A gente pode fazer um tacômetro com isso. Diga. Não, eu ia perguntar, na verdade, justamente isso, sobre essa parte da aplicação no botão. Porque o botão normalmente é só um switch, né? Nesse circuito, ele está com um botão, até pela limitação do desenho, mas eu posso injetar ali qualquer onda quadrada agora, entendeu? E se essa onda quadrada tiver um chaveamento de algum switch, ou seja, eletromecânico, ele pode gerar o ruído. Então, seria interessante você ter algum tipo de filtro. Assim, eu poderia ter, ao invés de ter esses dois botões, eu poderia ter, na verdade, uma onda quadrada entrando aqui, entendeu? Poderia ser até aquela onda quadrada lá do próprio clock. Só que aquela lá ela é uma onda quadrada perfeita, ela não tem ruído. Mas se fosse alguma onda vinda de algum esforço mecânico, né? Ou seja, é um ajuste mecânico para a eletrônica. Aí Tá. Poderia ser necessário um filtro. Entendi. Isso então é um filtro para um botão, então. Um filtro. Seria um filtro para um botão, é uma maneira de um filtro para um botão, e tá implementado aqui como sendo só um toggle, né? Ou seja, ele clica aqui, depois ele clica aqui. Mas, na verdade, você pode pensar em várias práticas. O importante é você ver esse circuito como um todo, que ele é bem complexo, né, como uma solução de instrumentação para fazer uma contagem. Uma contagem com segurança, né? Ele tem um filtro, né? Está chaveando. Está tudo certinho aqui. Então, esse aqui é um toggle. Vamos agora para um comparador. Esse aqui é interessante. Podemos passar, pessoal? Tá tudo bem, né? Ó, aqui nós temos um comparador. Vou zerar todos para ficar mais fácil. Tá tudo zerado. Então, nós temos 0 em cima, 0 embaixo.
O circuito foi projetado quando eles forem iguais, essa lâmpada acende. Tudo bem? Quando esse aqui for maior, a de cima acende. Quando esse aqui for maior, o de baixo, a luz de baixo acende. A gente pode testar. Ligando esse de cima, ele é o bit menos significativo. Ficou 1. Ele está praticamente ligando aqui, ó, tá? Então, ele é a entrada. Isso aqui é só um binário para 7 segmentos, que é um processador, né? Ele está processando um sinal binário para 7 segmentos. Isso aqui é a apresentação de dados. Isso aqui também é a apresentação de dados. Um alerta de qual que é maior, ok? Então, eu coloquei um ali, vou colocar um lá em cima, já volta para o meio. Vou colocar agora 3 em cima. Agora acende lá em cima, ok? Então, é um circuito relativamente sofisticado. Essas portas aqui que está fazendo todo o circuito, ela é projetada através de mapa de Carnot. Então, você usa o próprio mapa de Carnot para projetar essa lógica que vai dar a resposta de qual que é maior e qual que é menor. Porque ela não está usando um comparador. Se o sinal fosse analógico, pessoal, eu poderia ter usado o amplificador operacional e usá-lo como comparador. Talvez eu tenha um circuito aqui mais tarde para mostrar para vocês. Aquele primeiro que a gente fez do PWM, ele usa dessa forma, ele é um comparador. E aí ele fica comutando entre um máximo e um mínimo, né? Entre 0 e 1. Aqui não, aqui eu tenho um sinal digital, então eu preciso fazer uma lógica binária digital porque eu não estou usando o microprocessador. Se eu fosse usar o microprocessador, seria mais simples o software. Só que esse aqui é mais barato, tem que sempre lembrar isso, né? Então, esse circuito aqui, ele serviria para você comparar 2 tensões, por exemplo. Vamos supor que você tivesse que comparar 2 tensões e gerar um alerta, podendo ser sonoro ou só luminoso, como aqui. E automaticamente, vamos aumentar esse de baixo agora aqui para 9. Ele já acendeu ali o LED de baixo. Alguma pergunta? Tranquilo, né? Agora eu vou abrir esse circuito aqui, ó, pessoal. Vou abrir esse circuito aqui com esse exemplo. Dá uma olhada aqui. Todo esse circuito digital aqui nada mais é do que aquele decodificador de binário para 7 segmentos. Então, tá tudo 1. Vou desligando aqui, ele vai comutando lá. Então, o 1, ele ativa assim. O 2, ele ativa assim. O 4, ele ativa aqui. O 5, ativa aqui. É aquele circuito, só que agora para você ver por dentro dele como que ele funciona. Isso que é a integração. Uma pergunta aí? Não. Agora vamos para um circuito muito importante quando a gente vai fazer uma leitura do analógico. Aqui nós temos uma entrada analógica, tá? E esse circuito ele chama aquele sample and hold. Todo AD, conversor analógico digital, ele tem esse circuito. O que é esse circuito? Você tem a entrada analógica. Na hora que você fala assim, eu quero que o AD leia a entrada analógica ela não vai ficar parada para o AD ler. E isso vai atrapalhar a leitura do AD. Principalmente se o AD for um pouco lento. Então, você monta um circuito como este. Mais uma vez o capacitor aqui. Observa que esse capacitor ele está ligado na entrada do operacional. Logo, a corrente é 0. Não entra corrente aqui. Então, o fluxo de corrente só pode ser através desse sinal na hora que você fecha o botão da corrente de cima. Então, quando eu dou um pulso aqui, observa o sinal verde lá, ó. Ele marcou aquele analógico lá e ele está segurando, ele está fazendo o hold lá. Eu estou medindo ele com esse verde aqui, ó. O sinal verde está sendo medido aqui, ó, no voltímetro. Vou dar um pulso de novo em outro lugar, ó. Olha lá, ó, lá em cima agora. Agora vou dar um pulso mais ou menos no meio. Olha lá, ó. Então, eu consigo falar, na hora que eu quero ler o AD, eu vou parar o analógico naquele ponto. Eu vou usar um circuito sample and hold. O
Quem aqui já tinha visto esse circuito? Ou quem aqui achou uma novidade aí? Vocês já ouviram falar dele, pelo menos, né? Quando estudaram o conversor analógico digital? Quem nunca ouviu aí? O sample and hold. Eu. Então, Juliette, isso aqui tinha que ter sido visto na época que você viu o conversor analógico digital. Porque o conversor analógico digital ele tem que ter essa função, senão ele não consegue ler. Ele vai dar defeito. Então, ele tem que dar uma segurada com o sinal para dar tempo do AD trabalhar. O AD, diferente do DA, né? Ele tem um contador interno, ele pode ser flash, que ele é mais rápido e tal, ele pode ter ser de aproximações sucessivas. O método que ele vai convergir para o analógico pode variar bastante e sendo mais rápido ou não, aumentando assim o custo dele. Mas, de todo jeito, esse pouco tempo que ele vai ficar medindo, ele precisa dar uma segurada na entrada para não dar erro de leitura. Então, ele tem que ter um sample and hold. Outros circuitos que vocês poderiam ver aqui seriam circuitos muito comum para instrumentação, seria um circuito de chaveamento. Qual que é a intenção dele? Você só tem um AD e você vai usar para ler vários sensores similares. Por exemplo, num laboratório de calibração, quando você vai calibrar termopar, é muito caro você chegar numa temperatura, estabilizar a temperatura, medir, aí você tem que sair para outra temperatura, estabilizar, medir, vai até o fim da escala do termopar, depois você volta medindo de novo e você faz isso 3 vezes no mínimo. Então, o que se faz na prática? Na prática, se junta vários termopares e faz essa leitura ao mesmo tempo. Coloca todos no forno junto e não se tem vários termômetros digitais, porque eles são caros. Eles são a partir de R$ 2.200. Então, o que se faz? Usa-se um seletor de canal na entrada do multímetro e coloca tudo isso numa automação. Você programa para o microcontrolador ou o PC mudar o canal, ler um termopar, ler o padrão, mudar de canal, ler um termopar, ler o padrão, e assim sucessivamente para tentar ler quase que instantaneamente. Mas, obviamente, ele não vai ler instantaneamente, porque para ele ler instantaneamente, teria que ter 2 termômetros digitais. No entanto, como esse intervalo tende a 0, nós estamos falando de milissegundos, é aceitável. Alguém quer perguntar, falar, comentar? O ideal era ter um circuito desse, em que você dá o disparo simultâneo dos dois. E aí você iria parar tanto o sinal que seria medido no padrão, quanto o sinal que seria medido no instrumento. Se você fizer um circuito desse, você vai estar medindo com maior precisão do que esse exemplo que eu acabei de citar. Ok? Muito bem. Professor, esse switch aí é o próprio conversor que faz, que aciona? Conversor. Esse botão? Eu não entendi. É esse botão que eu estou apertando? Ele é acionado pelo próprio circuito? Como é que... Eu não entendi direito. Nesse caso, eu estou acionando, né? Na sua aplicação, você iria colocar algum disparo meio que automatizado com algum clock, tipo um 555, ou mesmo, se você colocar microcontrolador para fazer essa coleta, ele que iria disparar esse botão, entendeu? Entendi. Certo. A prática, na verdade, quando a gente fala em AD, sempre tem um microcontrolador, né? A não ser um multímetro digital, ele vem para o AD e depois ele passa naqueles circuitos que a gente já viu para sair nos 7 segmentos, entendeu? Ah, sim, entendi. Obrigada. Agora, como que seria um multímetro analógico, né? Podemos partir para o analógico? Preocupado com o tempo. Ou tá tudo bem aí? Querem fazer alguma pergunta a mais? Então, eu vou partir para o analógico. Vamos lá de novo, voltar para a outra tela.
aqui, agora eu vou abrir e descartar isso. Eu vou abrir, deixa eu ver aqui. Não, esse aqui agora não. Vou abrir primeiro este circuito aqui. Deixa eu ver qual que ele é. Não, esse não. Eu quero fazer uma pergunta aqui, ó, de instrumentação para vocês. Vocês estão vendo bem essa figura? Sim? Bom, aqui nós temos um alicate amperímetro. Quem ainda não usou um alicate amperímetro aí? Levanta. Fala eu aí. Não, já pulo isso aí. É o Antônio, né? Então, Antônio, como que funciona? Ele usa o princípio daquela de... Se tiver corrente num fio, existe um campo magnético em torno dele no sentido da corrente. Então, esse alicate, ele tem aqui essa parte aqui, deixa eu mudar a cor aqui. Né? Talvez um preto ali resolva. Vamos ver se o vermelho também resolve. Aqui, não, tá ruim, vai ter que ter um preto mesmo. Tá vendo aí o X agora? Ao pressionar aqui, ele abre aqui. E você entra com... Você abraça um fio, igual tá no desenho de cá. Né? Abraçou o fio, vai ter uma corrente passando aqui. Essa corrente vai induzir um campo magnético. Esse campo magnético vai gerar uma outra corrente que está sendo medida. E aí se faz a proporção e mostra aqui quanto que você mede ali. A precisão de um perímetro desse não costuma ser tão boa quanto outras medições de corrente, tá? Só que a vantagem dela é que você faz a quente, ou seja, você não desliga nada para fazer a medição. Um erro muito comum que se faz é colocar 2 fios sem querer. Ou, às vezes, você tem aqueles cabos que os 2 fios estão juntos. E você vai querer usar o alicate. Não funciona. Não dá para medir. Porque a teoria da indução disso daí é só num condutor. É um único condutor. O outro condutor vai estar com corrente de retorno e ele vai cancelar, né? Vai dar zero. Então, você não consegue medir. Então, esse aqui é uma maneira mais simples e barata de fazer isso aí. Teve uns alunos em semestres anteriores que compraram um circuito que vinha com o princípio desse daqui, é um chip. E ele já vem com esse princípio convertendo para 5 volts, pronto para entrar para um AD, para você ler num microcontrolador qualquer aí. E ele tinha uma precisão até boa, né? Menor do que 1%. Caso vocês não saibam, qualquer equipamento abaixo de 1%, o preço dele já é acima de R$300, tá? Se você entregar algo assim, você já está fazendo algo de precisão, porque a maioria das medições a gente não precisa ter essa precisão toda na área da elétrica. Entretanto, em alguns casos a gente quer mais precisão. Ele era abaixo disso aqui, acho que era 0,8%, então, e não era tão caro, eu fiquei bem interessado. Eu queria ter trazido outra figura e eu errei na figura que eu abri. Eu vi o alicate aqui e errei. Porque eu queria ter mostrado primeiro essa outra aqui, ó. Observe aqui. Aqui está o exemplo, ó. O errado, né? Ó, o X aqui. Você passar os 2 fios, você não vai medir nada aqui. E o certo, um fio de cada vez. Tudo bem? Então é assim que se usa o alicate amperímetro. Agora, para a gente finalizar a ideia da aula, eu queria que vocês comentassem essa questão aqui e me dissessem se vocês conhecem isso aqui. Tá dando para ler legal aí?
É um exercício para fazer. Isso aqui é uma questão de concurso da área de engenharia. Ele tá falando aqui do shunt. Fala eu, quem nunca ouviu falar do resistor shunt. Em instrumentação, ele é muito útil. Todo mundo já, né? Ótimo. Então, o resistor shunt, ele fica sempre permitindo uma corrente I muito maior que a outra corrente, né? Vou por aí I1, muito maior que a I2, onde a I2 está passando no galvanômetro. Tudo bem? E esse aqui é um circuito com o mesmo princípio do alicate amperímetro. A agulha vai... Normalmente, né, a gente faz o uso de uma agulha para instrumentos analógicos. Nós estamos falando agora de analógico. Então, ele vai bater no fundo de escala quando a corrente I2 for máxima. Ou seja, I2 máxima, ele vai bater fundo de escala. E ele é linear. E quando ela for zero, né, aqui é o zero. Não interessa se é miliampere, se é microampere ou o quê. Existe uma escala e essa escala ela é segura por uma mola mecânica mesmo. Então você enrola um ferro, faz uma mola e você vai fazer ela de tal forma que o esforço dessa corrente entre zero e máximo seja suficiente para ir deste ângulo até este ângulo. E aí é assim que se faz um equipamento analógico. Quase todos eles têm o princípio do galvanômetro. De um jeito ou de outro, eles geram um circuito desse, colocando um shunt de um lado, né, o resistor de galvanômetro que vai... Esses dois são de relativa precisão, porque eles é que vão fazer essa regra de 3, e vocês têm que definir aí qual que é o certo no exercício, e aí me dizer qual que é a resposta aí desta questão. 3 minutinhos? O primeiro que fizer vai ganhar um ponto nos trabalhos anteriores. Vamos lá. Agora tem motivação. Ó, aqui é o I, tá? Esse I aqui. É o I total. Então, o I é igual a I1 mais I2. Lembrando que esse RG aqui é a resistência interna do galvanômetro, ou seja, não tem queda aqui não, tá? E aí, estão com dificuldade, pessoal? Fala comigo aí para ver se vocês estão fazendo ou não. Senão, ficar esse silêncio do cri-cri aqui fica ruim. Alguém aí já está desenvolvendo? Pode falar no chat, se quiser. Beleza. O Vinícius vai fazer.
arrumar. Deixa eu ver que horas são. O celular já está no fim, pessoal. Alguém vai ganhar um ponto? Não tem que fazer eu aqui. Lembrando que nós temos aqui uma diferença de potencial V, né? Então, o V vai ser igual a I1, resistor shunt, que é igual a I2, resistor do galvanômetro, né? E daqui é que eu tiro, né, a relação I1 igual a I2 vezes RG sobre RS. Essa é a primeira equação e essa aqui é a segunda equação. Aí eu tenho uma relação entre elas, certo? A pergunta é quando o IG, lembrando que o IG é o I2, né? I2 é igual ao IG, é o do galvanômetro, né? Aqui deu letra E. Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um IG máximo, que é esse aqui, né? Então, o I vai ser igual ao I1 mais o I2, que é o IG. Ora, só que o I1 é o IG vezes aquilo lá. Então, fica o IG que multiplica 1 mais RG sobre RS. E, obviamente, finalizando nossa equação, vai dar o IG que multiplica RS mais RG dividido por RS. E é assim a letra E. E a Juliele... Não, quem foi o primeiro? Silas. O Silas foi o primeiro a responder. O Silas vai ganhar um ponto nos trabalhos anteriores aí. Ok? Questãozinha de concurso. É uma questão fácil, só que eles usam o galvanômetro e o shunt para complicar. E aí a pessoa fala que esqueceu o que é shunt, que esqueceu o que é galvanômetro, simplesmente não resolve uma questão fácil dessa porque trava nos nomes. Tem que tomar cuidado com isso. Ok? Então, aqui é para resolver o analógico. Esse galvanômetro é um dispositivo de dados para mostrar a apresentação de dados, que tem uma mola e um circuito que vai fazer um campo magnético que vai tentar girar uma agulha dentro de um limite, ok? E na proporção já pré-programada. Então é isso, pessoal. Os instrumentos analógicos basicamente recorrem a isso. Alguma pergunta aí? Parabéns, Silas. Parabéns, Juliele, por terem resolvido a questão aí. A aula de hoje era isso. Se não houver dúvidas, vou encerrar a gravação. Alguém quer perguntar? Ninguém vai perguntar sobre o trabalho para casa? Já viram lá no Moodle, né? Eu ia perguntar sobre isso, se não ia deixar um trabalho para casa. Eu achei, assim, esse conteúdo muito simples. Então, eu vou aliviá-los essa semana e não vou colocar trabalho para entregar. Eu coloquei lá no Moodle como é que chama? Uma apostila da Unesp, para vocês estudarem. Pode falar, Juliette. Não, só é porque você não estava encontrando a palavra apostila. Eu coloquei uma apostila lá, dei uma olhada, ela faz toda uma revisão com amplificadores e usando para condicionamento, tratamento, processamento e apresentação de dados, ok? Essa parte de circuito se você for trabalhar,
em uma empresa que faz instrumento de medida, entendeu? Hoje em dia, quase todos os instrumentos de medida são digitais e eletrônicos. Alguns são microprocessados. Por exemplo, o osciloscópio, que vai fazer toda uma forma de onda e etc. Ele é processado. Então, você precisa fazer todo um microcontrolador, fazer desenhar e etc., tirar a forma de onda. Um outro exercício que seria legal para casa, pessoal, é fazer o exercício do ADC para a tela. Ou seja, você lê aqui, vamos supor que você tenha um ADC de 10 bits, que é o tradicional Arduino, que vocês usam muito. Então, você tem um valor que varia de 0 até 1023. Só que isso aqui não é algo acessível para o usuário. Muitos de vocês acabam entregando trabalhos com isso, mas não é legal. Você tem que mostrar em unidades e colocar ainda se é volt, se é ampere, se é grau Celsius, seja o que for a unidade, né? Se é percentual de alguma coisa, de concentração. Basta fazer uma regra de 3. Normalmente, né? 90% dos casos, ele é linear na faixa de medição. Então, você faz uma regra de 3. Faz uma regra de 3 desses números e apresenta os dados num display de forma satisfatória. A pergunta é, qual a dificuldade nisso? Não pode ter dificuldade nisso. Aqui, esse exercício foi uma regra de 3 também, em que esse aqui é o alfa, coeficiente angular da reta, ok? Então, nós temos que ter consciência de que é muito simples e a gente tem que resolver esse simples. Às vezes a gente fica travado porque parece que a gente está misturando muitas matérias, mas não é. É tudo muito simples. Chegou no AD, se ele é linear, você faz uma regra de 3. Se ele não é linear, você vai ter que fazer toda a tabela, né? Por exemplo, a ITS 90, que é para graus Celsius aqui, ó. Aqui em graus, nós temos uma norma chamada ITS 90, para termopares, para PT100. Então, existe um polinômio. Na faixa de trabalho do termopar, na faixa de trabalho do PT100, ele vai ter uma tabela. E aí você tem que fazer toda a conversão para a tabela. Se ele deu tantos milivolts, é uma tabela. E ela não é linear. Ela ela tem uma curvinha, assim. Então, eu não sei quanto inclinado, vai depender do termopar ou do PT100, e você vai ter que fazer todo o tratamento através de tabela. Então, vale a pena fazer algum estudo, alguma leitura, aplicando as matérias anteriores, microcontroladores e talvez microprocessador, que você pode fazer no próprio PC, não precisa fazer num microcontrolador. Leia o AD, deu de 0 a 1023, escolhe um número ali, mostra um resultado, não mostra 1023, não mostra 720. 720 não diz nada para o usuário final. Tem que mostrar a informação nas casas decimais que você pode e com a unidade. Falando em casas decimais, a última aula desse curso está previsto a gente voltar a falar sobre calibração e propagação de erros, tá? Então, a gente vai voltar a falar, sobrou aquela última aula e nós vamos falar, e aí nós vamos encerrar aquilo que a gente estava fazendo no início do semestre, que é como calcular a propagação do erro, a incerteza de uma medição dessas. Para mim é isso. Se ninguém tiver mais pergunta, vou encerrar a gravação. Alguém? No chat? A gente está vazio. Ok, então, agradeço a todos aí. Bom final de semana, vamos com Deus. Estou encerrando a gravação da nossa quarta aula.